Olá, olá, amados! Olá, amados de Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Christian passando novamente aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus, ok? Deus colocou uma mensagem no meu coração para estar compartilhando. Na verdade, é um mini estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Deus colocou no nosso coração para a gente estar falando um pouquinho sobre o perigo da riqueza. Então a gente vai estar conversando um pouquinho hoje à noite sobre o perigo da riqueza, inspirado em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Se fala muito, se comenta sobre esse texto. A gente vai estar vendo um versículo que é muito conhecido, né, que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é um texto muito citado, mas nem sempre é bem explicado. Então Deus colocou no meu coração de poder estar fazendo uma investigação, né, um pouco mais profunda desse texto, para poder trazer para vocês aqui um pouco de luz sobre essa questão, ok? Então a gente vai estar lendo primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 10, e vamos estar falando aí sobre o perigo da riqueza, ok? Eu vou estar fazendo a leitura aqui para vocês, quem está acompanhando aí, pastora Nani, né? Seja bem-vinda, boa noite. Eu quero estar fazendo a leitura aqui para vocês do texto, tá? 1 Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 10. Eu vou estar lendo na versão King James atualizada, ok? Resolvi usar aqui uma versão um pouquinho diferente, mas a gente vai estar fazendo um paralelo aqui também com a Almeida Revista Corrigida e com a nova Almeida Atualizada. Mas aqui eu quero ler na King James Atualizada, 1 Timóteo 6, do 6 ao 10, vai dizer assim, deixa eu sentar direito aqui. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos aqui. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Ok? Então está feita a leitura aí, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero novamente te dar graças pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra, e novamente pedimos que o teu Espírito Santo nos inspire, nos guie, e além daquilo que está escrito, que o teu Espírito Santo nos inspire e traga luz ao que o Senhor deseja comunicar à tua igreja nesse tempo. Em nome de Jesus, fica à vontade. Está escrito que sem ti nada podemos fazer, então nós reconhecemos que não podemos nada sem o Senhor. Por isso, capacita-nos, inspira-nos, põe as palavras de vida eterna nos nossos lábios, ó Deus, a fim de que a tua igreja, a tua noiva, seja edificada para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, queridos, vamos falar um pouquinho sobre o perigo da riqueza, e está detalhando um pouquinho mais aí, descortinando o que está por trás desses versículos que eu acabei de ler, ok? Então, nesta sessão da carta de Paulo a Timóteo, da primeira carta de Paulo a Timóteo, São Paulo, né, escrevendo a Timóteo, ele adverte o seu discípulo Timóteo contra a busca gananciosa e o desejo desenfreado de se tornar rico financeiramente falando, ok? Que a gente está falando de rico em bens, riquezas. Paulo cita os diversos resultados desta busca. O amor desenfreado pelas riquezas pode tornar o indivíduo vulnerável para render-se constantemente às tentações,
cria uma armadilha para a pessoa, faz nascer outros desejos maus e pode levar alguém à mais profunda depravação, assim como um peso de chumbo afeta uma rede de pesca. Torna-se a raiz de muitos outros males que levam uma pessoa a se desviar da fé genuína em Cristo. E, finalmente, torna-se a fonte de grande ou do grande sofrimento. Segundo um dos teólogos aqui, das Bíblias de estudo que eu uso aqui na minha casa, ok? Quase sempre por trás de todos os esforços dos falsos mestres, hipócritas e mentirosos, está a forte motivação da ganância por dinheiro. Se a gente for ler o texto e o contexto de Paulo a Timóteo, deixa eu só marcar aqui. Se a gente for ler o texto, um pouquinho antes, aqui em 1 Timóteo 6, a gente vai ver Paulo começa a fazer uma advertência aos falsos mestres. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as palavras do Senhor Jesus Cristo e tal, que é segundo a piedade, é soberbo, mas nada delira acerca de questões e contendas de palavras. Então, se a gente for prestar atenção aqui, Paulo, na verdade, está instruindo Timóteo acerca do cuidado com os falsos mestres. E, como diz aqui um dos teólogos dessas Bíblias de estudo que eu uso aqui em casa, quase sempre por trás de todos os esforços dos falsos mestres está a forte motivação da ganância por dinheiro. Então, muitas vezes, existe essa motivação da ganância por dinheiro em alguns mestres do ensino bíblico. Isso até os dias de hoje, amém, amados? Olha só o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 18 ao 23. Olha o que aconteceu naquela época da igreja primitiva. Atos 8, do 18 ao 23. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Então aqui um caso de uma pessoa querendo comprar o dom de Deus com grana, com dinheiro. Então, naquela época da igreja primitiva, pessoas se corrompiam por causa do dinheiro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, vai dizer, aqui também falando sobre os mestres, os falsos mestres. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. No versículo 14 vai dizer que eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, engodam as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância e são filhos da maldição. Então, existem aqueles que têm o coração exercitado na ganância. Paulo afirma que a verdadeira fonte de lucro deve ser a piedade com o contentamento. O material dos hereges, conforme o versículo 5 de 2 Timóteo 6. Deixa eu voltar aqui, 2 Timóteo 6. 1 Timóteo 6,
1 Timóteo 6,5 diz, né, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Então aqui Paulo falando dos mestres que estavam realmente preocupados com grana. O cristão encontra seu lucro em outra esfera de vida, a piedade com o contentamento, ou autossuficiência que resulta de uma satisfação íntima com a situação que Deus determinou para ele. A palavra piedade é uma palavra-chave na carta de Timóteo, né? Você encontra em vários lugares, né? 1 Timóteo 3,16 vai dizer, né? Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Depois, 1 Timóteo 4, do 7 ao 8. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade. Levi querendo beijo. Cuidado para não bater aqui, tá? Que o pai tá gravando, tá, filho? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Ok? Pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Né? Depois a gente vai ver 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Pois versículo 5, né, já li aqui, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Depois versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e mansidão. Depois 2 Timóteo 3,5. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. E Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Veja quantas vezes a palavra piedade aparece no Novo Testamento, principalmente na carta de Timóteo, nas cartas de Timóteo e também na carta de Tito. Então esta palavra piedade é uma palavra-chave aqui nessas cartas. E ela indica o que era necessário se fazer, indicando essa repetição da palavra piedade na carta de Timóteo, estava indicando que era necessário se fazer um novo chamado à vida santa, a qual fora negativamente afetada pela falsa doutrina. Piedade refere-se à atitude e à condutas corretas que o indivíduo deve ter diante de Deus em todas as coisas. Já o contentamento, que na King James aqui atualizada aparece como alegria espiritual, contentamento, alegria espiritual, ela vem de uma palavra grega que significa autossuficiência. E ela era usada pelos filósofos estoicos para descrever uma pessoa que não se deixava perturbar nem abalar por circunstâncias externas. Olha só que interessante. Os cristãos devem ser pessoas satisfeitas e contentes, né? Contentes com aquilo que têm, e não buscar mais do que aquilo que Deus já lhe tem dado. Ele deve ser a fonte do verdadeiro contentamento. Olha só, 2 Coríntios 3:5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios
capítulo 3, versículo 5 vai dizer: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 9, 8. 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ok? Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me. Olha o contentamento aí. Aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Aí Paulo vai dizer, né? Sei passar necessidade e também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois, Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. No versículo 8 de 1 Timóteo 6, que diz: mas, tendo porém sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, nesse verso 8, Paulo declara que devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. As necessidades básicas da vida são as coisas que deveriam contentar todos os cristãos. Paulo não condena que o cristão tenha bens, desde que Deus os tenha oferecido por sua graça. Versículo 17, né? 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dele gozarmos. No entanto, Paulo condena o desejo egoísta de amar o dinheiro, que é o resultado da falta de contentamento. Então Paulo não condena o dinheiro, ele condena o amor demasiado ao dinheiro, que muitas vezes, né, está atrelado a um descontentamento, né, uma insatisfação para com Deus. A pessoa não está contente com Deus. É uma espécie de estágio de murmuração, de indignação com Deus, pelo fato de não estar contente com aquilo que Deus lhe deu, né? E muitas vezes, juntamente com esse sentimento, pode vir acompanhado a inveja daquele que tem coisas que a pessoa não tem. Olha só o que diz em Mateus 6,33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus insistia que, em primeiro lugar, nós deveríamos buscar a salvação e o reino dos céus, pois com ele viria o pleno cuidado e a provisão necessária da parte de Deus. Olha só o que diz Romanos 8,32. Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha só. Se Deus foi capaz de nos dar o seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? 1 Pedro 5,7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Já no versículo 9, o que diz no versículo 9? Versículo 9 diz, né? No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Então, no versículo 9, o escritor declara que os que querem ficar ricos caem em tentação. Olha só, Paulo está declarando que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. O que significa essa palavra querem? Querem, aqui na King James atualizada, é a palavra ambicionam. E na maioria das versões está a palavra querem, na língua portuguesa. Então, esta palavra querem refere-se a um desejo consciente. Presta atenção aí. A palavra querem, ficar ricos, querem, refere-se a um desejo consciente e racional, que descreve claramente a motivação dos que são culpados de avareza. A forma do grego traduzida por caem indica que quem tem este desejo está constantemente caindo em tentação. Os gananciosos são compulsivos, sempre caem nas ciladas do pecado, por causa do desejo que os consume de adquirir cada vez mais. Paulo declara ainda que os que querem ficar ricos caem também em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Essa ganância pode levar estas pessoas a sofrerem o fim trágico da destruição e do inferno. Os termos ruína e perdição se referem ao castigo eterno dos ímpios, que aqui na King James atualizada é traduzido por completa desgraça. Então veja que o desejo de se tornar rico pode te levar, ou pode nos levar, a uma completa desgraça. Presta atenção. Agora, versículo 10. Portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. A expressão amor do dinheiro, versículo 10, no grego, literalmente significa afeto pela prata. Olha só, no grego, a expressão amor do dinheiro, ou amor ao dinheiro, ela é melhor traduzida pela palavra, ou pela frase, afeto pela prata. Ou, em espanhol, né, afeto pela plata. Então, é um afeto pela plata. No contexto, esse pecado aplica-se especificamente aos falsos mestres. Mas o princípio também é uma verdade universal. O dinheiro em si mesmo não é mau. Presta atenção aí. O dinheiro em si mesmo não é mau, uma vez que é uma dádiva de Deus. Você sabia que o dinheiro é uma dádiva de Deus? Olha só o que diz em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8:18. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Olha só, Deus nos dá força para adquirir riquezas. Deuteronômio 8:19. Ok? Então, o dinheiro em si, ele não é mau, ele é uma dádiva de Deus. O que é mau é o apego demasiado ao dinheiro, é a avareza, a ganância, um desejo incontrolado de se tornar rico à custa de tudo, e muitas vezes quebrando princípios e valores para se tornar rico de qualquer forma, né? Ou aquelas pessoas que têm 2, 3 empregos
4 empregos, vivem só para trabalhar, já fizeram do trabalho um Deus e não tem tempo para a família, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para estar com Deus, para ter intimidade com Deus, né? Para ter a sua vida de devocional, se exercitar na piedade, né? Não tem tempo para isso. Por quê? Porque a pessoa só pensa em adquirir e conquistar. É isso que Deus condena, ok? É o desequilíbrio. Paulo condena somente o amor ao dinheiro. Então, Paulo não está condenando o dinheiro, Paulo está condenando o amor ao dinheiro. Olha só o que Deus diz em Mateus 6,24. Mateus 6,24 vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, as riquezas na Bíblia, também chamado de mamon, ela é equiparado a um Deus. Então, eu não posso ter 2 deuses. Eu não posso ter Deus e as riquezas, no sentido de que fazer das riquezas um Deus. Tem pessoas que fazem das riquezas um Deus. Agora, eu posso ter Deus em primeiro lugar, priorizar Deus na minha vida, amar o meu Deus com toda a força, alma e entendimento, e por causa disso, se ele entender que eu deva ter riquezas, e ele julgar que eu tenho condições de administrar essas riquezas, a fim de que eu possa fazer com que o reino dele seja ampliado através dessas riquezas que Deus está me confiando, não tem nada de errado contra isso. O problema é quando eu faço das riquezas um Deus ao ponto de se tornar mais importante do que o meu próprio Senhor, o meu Rei Jesus. Ok? Então Paulo condena o amor ao dinheiro, que é tão característico dos falsos mestres. Então o amor ao dinheiro ele é característico dos falsos mestres. Olha só o que diz em 1 Pedro 5,2. 1 Pedro 5,2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Né? Então, os líderes religiosos, nós pastores, por exemplo, devemos apacentar o rebanho de Deus não por força, né? Mas de forma voluntária, não por torpe ganância, mas de boa vontade, ok? 1 Pedro 5, 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será por ganância, olha só, por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E 2 Pedro 2, versículo 15, a gente já leu, né? Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Por causa da avareza, então esse amor ao dinheiro está ligado à palavra avareza. Por causa da avareza, Paulo declara que alguns se desviaram da fé, ou seja, do corpo da verdade cristã. O ouro, la plata, substitui Deus para estes apóstatas, que deixaram de buscar as coisas de Deus para dedicar-se ao dinheiro. Então tem pessoas que deixam as coisas de Deus para se dedicar ao dinheiro. Eu vou abrir um parênteses aqui. Vou falar um pouquinho de mim, né? Embora não é muito bom falar da gente, mas vamos lá, né? Eu tenho uma empresa. Deus me deu uma empresa e essa empresa ela tem um propósito, né? De eu levar oportunidade para pessoas que procuram ter uma renda extra, que procuram
agregar, né, um complemento na sua renda e até mesmo ter uma renda, ter um emprego, ter um trabalho. Então Deus me deu essa empresa, né? Eu represento o Grupo Eco7 da cidade de Chapecó, Santa Catarina, na qual o presidente dela é o senhor Seu Paulo de Souza. Estaremos nos vendo esse final de semana, se assim o Senhor permitir. Então Deus abriu essa porta na minha vida para poder estar levando oportunidade de emprego para as pessoas, complemento de renda e também são produtos com tecnologias alternativas, né, que visam trazer saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então isso também está ligado à minha missão de pastor, né, levar saúde e qualidade de vida para as pessoas, corpo, alma e espírito, porque Deus vai nos santificar no corpo, alma e no espírito. Então Deus me deu uma empresa que ela para trabalhar, que tem um propósito. No entanto, o Espírito Santo me direciona, eu tenho prioridades, né? Por exemplo, estar gravando essa live aqui para você, isso é um direcionamento de Deus, é uma prioridade de Deus para a minha vida. Então, nas horas vagas, quando eu consigo conciliar o tempo, eu exerço esse trabalho com a empresa que Deus me deu. No entanto, eu tenho um chamado, eu sou pastor, Deus me colocou nessa terra para alimentar o rebanho dele, para cuidar das ovelhas dele. Então, existem prioridades. Eu não posso simplesmente sair por aí querendo só vender produtos e esquecer da minha prioridade principal. Então, cada coisa no seu devido lugar, né? Então, agora, se, por exemplo, eu me torno uma pessoa ambiciosa, por exemplo, não estaria gravando essa live aqui, ninguém me pediu para gravar essa live, Deus colocou, eu senti no coração, não é tão difícil falar que Deus colocou no coração, mas vamos botar assim que, embora Ele que opera o querer efetuar, né, mas veio no meu coração um desejo de poder estar gravando sobre esse texto aqui, que é um texto que para muitas pessoas, muitas vezes é mal interpretado. Então, eu não estou sendo pago para fazer isso, eu vim, voluntariamente eu vim aqui gravar essa live. Nesse exato momento que eu estou falando aqui não tem ninguém assistindo, mas eu tenho fé que alguém vai assistir, né? E eu de forma voluntária. Poderia estar na rua agora vendendo os meus produtos, ganhando uma comissão, mas estou aqui, em casa, gravando essa live. Por quê? Porque eu creio que isso é a vontade de Deus, isso está ligado à minha missão de vida, e Deus vai me recompensar por isso, do jeito dele e da forma dele. E já tem feito, amém? Ele já tem feito, diga-se de passagem, porque ele é bom. Amém? Não há ninguém que sirva a ele que ele vai ficar devendo alguma coisa para essa pessoa. Só abrindo parênteses e fecha parênteses. Amém, queridos? Então, olha só o que diz em Colossenses 3, versículo 5. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Olha só, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele ordena que nós possamos fazer morrer a avareza, que também é considerado um pecado de idolatria. Então o que significa isso? Devemos ter um esforço consciente para destruir o pecado remanescente em nossa carne. E a avareza é um deles. No grego, esta palavra avareza também é traduzida por ambição. E significa literalmente ter mais. Então um desejo descontrolado aí, desenfreado por ter mais, né? É o desejo insaciável de obter mais, especialmente com relação às coisas proibidas. Olha só, então, a palavra avareza, ela está no grego, está ligado à expressão na língua portuguesa ter mais, mas não apenas ter mais, é ter mais especialmente com relação a coisas proibidas. Olha só o que diz em Êxodo 20, que é um dos mandamentos, né, da lei de Deus. Êxodo 20, versículo 17.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Depois, Deuteronômio. Deuteronômio 5, 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Deus pode nos dar tudo que o nosso próximo tem. No entanto, eu não posso cobiçar aquilo que não me pertence. Se Deus achar que eu estou pronto para ter algo que o meu próximo já tem, Deus, no seu devido tempo, Ele vai me dar. Agora, o que Deus espera de nós é que haja um contentamento, uma alegria espiritual por aquilo que eu já tenho. Né? É isso que Paulo está tentando explicar para Timóteo. Né? Que se nós tivermos, né, o que vestir, o que comer, eu já deveria estar contente. Se eu tenho para comer e vestir, eu já deveria estar contente. E aí Deus pode me acrescentar mais. O problema é que muitos cristãos já têm o que comer, já têm o que vestir e nunca estão contentes. E aí entra a cobiça, que pode entrar a avareza. Então, esse é o problema. Possamos vigiar. Finalmente, Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versículo 2. Tiago 4, versículo 2, vai dizer, né? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Né? E ele vai dizer no versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Então, muitas vezes, há uma espécie de cobiça, uma espécie de ambição no coração humano por coisas que estão totalmente relacionadas a prazeres, e prazeres muitas vezes terrenos. E alguns deles talvez nós não estejamos prontos para ter. Então isso é perigoso, né? Que nós possamos, como disse Jesus, colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E fazendo isso, queridos, certamente todas as nossas necessidades serão supridas. E Ele pode sim nos proporcionar riquezas, como a gente leu aqui o texto de Deuteronômio 8:18, mas tudo no seu devido tempo. Porque se alcançarmos da parte de Deus qualquer coisa fora do tempo estabelecido por Ele, a bênção pode se transformar em maldição. Então que possamos aprender a descansar no Senhor, porque aqueles que alegram-se no Senhor, aqueles que se deleitam no Senhor, certamente Ele concederá todos os desejos do nosso coração. Se gostou dessa palavra, compartilhe, ok? Quero deixar uma breve mensagem. Essa palavra não para por aqui. Essa mensagem vai ter uma continuação, porque ainda no capítulo 6 de Timóteo, Paulo, melhor dizendo, escrevendo a Timóteo, ele volta a falar sobre o dinheiro, ele volta a dar uma exortação, um conselho aos ricos. E ali nesse conselho de Paulo para Timóteo, né, uma orientação a Timóteo para que ele aconselhe os ricos, ali tem mais algumas chaves muito importantes que estão dentro desse tema, que eu julgo necessário a gente tomar conhecimento. Mas isso vai ficar para uma próxima live, uma próxima gravação, e fique aí na expectativa que em breve nós estaremos aqui, se assim Deus permitir, para gravar uma segunda aula, que será uma continuação da aula de hoje. Ok? Então, mais uma vez, beijo no seu coração. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe.